Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos Boa iniciando noite. mais um Evangelho online. Esse mês é um mês de muita alegria, porque estamos comemorando o aniversário do senhor José Marques Garcia, o patrono do nosso centro, né? Esse espírito que passou aqui pela nossa cidade tem nos ensinado, ensinou, e nós estamos aqui tentando cada dia aprender um pouquinho com ele sobre a caridade. E todos sejam muito bem-vindos. É com grande alegria que nós vamos iniciar essa noite. Para iniciar, essa noite vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ouvir um poema da nossa amiga Dona Jomar, que foi musicalizado pela nossa amiga Wanda. E tem a arte do nosso amigo Guilherme. Então, esse poema hoje vai ser a nossa parte artística e a nossa oração. José Marques Garcia, em difíceis tempos, autoridade exercia dentro do amor que renova e acalma as tempestades da alma em conflito com erro, na busca da consolação, envolvia cada coração na luz do Criador, que está em toda parte, no sol, na lua, em Marte, resplandecendo na amplidão. José Marques Garcia, em difíceis tempos, autoridade exercia diante dos tormentos da obsessão envolvente, cobrando dívidas do presente, do pretérito de falhas. Seu olhar penetrante envolvia a criatura, cheio de amor e ternura, e uma força vibrante do seu olhar desprendia, que acalmava, convencia, com a palavra branda, o mais rebelde sofredor, José Marques Garcia, em difíceis tempos, autoridade exercia nas terras do capim mimoso, pioneiro do espiritismo, altaneiro esperançoso, lançou com otimismo a bandeira do cristianismo, real, simples, virtuoso, seu exemplo engrandece o Evangelho de Jesus, sua vibração permanente como rastilho de luz. José Marques Garcia, em difíceis tempos, autoridade exercia nas terras do capim mimoso, pioneiro do espiritismo, altaneiro esperançoso, lançou com otimismo a bandeira do cristianismo, real, simples, virtuoso, seu exemplo engrandece o Evangelho de Jesus, sua vibração permanece como rastilho de luz, sua vibração permanece como rastilho de luz, sua vibração permanece como rastilho de luz.
Muito obrigada, Wanda. Eu já tinha ouvido, eu me emocionei muito agora falar do seu José Marques Garcia, seja em prosa, seja em verso, é motivo de nos emocionar, né? E a Wanda fez com todo carinho agora, ao vivo. Muito obrigada, minha amiga. Que Jesus, seu José Marques Garcia, continue lhe amparando, lhe protegendo nessa arte que você gosta, evangelizar como você evangeliza. Gratidão. Mas vamos continuar, né? É festa, é uma grande festa falar dos ensinamentos do senhor José Marques Garcia para nós, né? E quem não o conhece, acaba também apaixonando, né? Nós temos companheiras aqui, sabe, que faz pouco tempo que começou a estar aqui conosco e já está encantada com a vida do senhor José Marques Garcia. Ela é novata na nossa casa também, né? E está aí firme e forte. Quem está vindo pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Mas vamos continuar, porque hoje o aniversário, a festa vai estar boa. Nós vamos estudar bastante. E para fazer o estudo da noite, vai ser o nosso amigo Wilson, que vai estar falando um pouquinho mais do seu José Marques Garcia, o trabalho que esse homem teve aqui na nossa cidade e ainda tem, né? Tentando nos levar pelo caminho da caridade. Wilson, seja bem-vindo, é o nosso amigo, trabalhador, que nunca fala um não quando a gente convida, né? Ele tem os seus fazeres lá no centro do Vicente de Paulo, mas está sempre conosco, né? Wilson, seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua agora, Wilson. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês participando dessa festa. E é uma alegria, realmente, poder falar um pouco da vida do senhor José Marques Garcia, né? Eu que fiz pela primeira vez exatamente 2 anos atrás, num sábado, aí, lá na Nova Era, e agora estamos novamente revendo esta história maravilhosa. Então, que Jesus possa nos iluminar para que a gente possa passar da melhor forma possível as informações da sua história para todos que aqui se encontram. O título que você havia colocado na época, né, para ser trabalhado, era O Trabalho e o Trabalhador. Então, ao longo da apresentação, a gente vai entender por que quando a gente fala de José Marques Garcia, nós estamos associando exatamente trabalho e trabalhador. No próximo slide, nós temos aqui as obras, né, que serviram de base para essa apresentação. Existe esse livro que é uma raridade, chamado Subsídios para a História do Espiritismo em Franca, do autor Agnello Morato, que fez parte também do Esperança e Fé, e ensaio biográfico da editora Nova Era. Nós vamos, a partir do próximo slide, fazer uma abertura aqui com relação à questão do trabalho, né? Vamos nos recordar de que quando nós falamos em trabalho, Jesus, antes de iniciar o seu trabalho percorrendo todos os lugares pelos quais ele passou, nós temos na história de que ele trabalhava juntamente com seu pai, José, como carpinteiro. Então, o exemplo de Jesus, nós vamos ver nesse próximo slide, né? Nós nos recordamos da passagem de Jesus exatamente na piscina de Betesda, em Jerusalém, quando João nos relata que havia aquele paralítico, né, que ficou durante muitos anos ali próximo daquela piscina e não conseguia entrar na água porque ninguém o ajudava. E é lógico que aqui nós não vamos colocar detalhadamente a história, mas, resumidamente, o que acontece, né? Jesus, ao vê-lo naquela condição, vai até ele e pergunta se ele quer ser curado. Ele fala que queria, mas que ele não conseguia
adentrar naquela água que era a água que, segundo a crença na época, curava quem conseguisse fazê-lo, né? E apenas um. Então Jesus manda que ele pegue a sua maca e que ele siga, né? Que ele pegue a sua maca, levante e ande e comece a andar. E é o que acontece. Por que nós estamos falando dessa passagem? Porque isso acontece em um sábado. Então, quando os doutores da lei ficam sabendo que Jesus havia curado no sábado, eles não admitiam, porque o sábado, segundo a tradição, era o dia em que não se podia trabalhar de forma alguma. E aí nós vemos aqui no próximo slide aquela frase que todos nós conhecemos, né? Que Jesus responde aos doutores da lei: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, o Criador jamais parou de trabalhar. E o nosso Mestre Jesus também não. Nós temos também no livro O Pão Nosso, aqui do próximo slide, nós colocamos somente a capa, existe uma mensagem chamada Cristo Operante, onde Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta do supremo ideal. E ele conclui essa mensagem nos passando o seguinte recado, né? Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Feito essa breve explanação, nós podemos então começar a falar a respeito do nosso querido José Marques Garcia. No próximo slide. Então, nós temos, né, a história nos mostra que José Marques Garcia nasceu em 12 de maio de 1862, em Santana dos Olhos d'Água. Onde que é isso? É a atual cidade de Ipuã. Nós sabemos que Ipuã, quando a gente sai de Franca, passando aqui por São José da Bela Vista, em direção a Joaquim da Barra, a gente cruza a Anhanguera, segue em direção a Guaíra, entra em Anhanguera e Guaíra, à direita ali nós temos a cidade de Ipuã, que foi onde nasceu o nosso José Marques Garcia. Filho de Antônio Manuel Marques e dona Iria Garcia do Prado. Ele, desde a sua infância, ele trabalhou no campo, já que era tradição da sua família a atividade campesina. Dos 10 aos 12 anos de idade, ele serviu como candeeiro de carros de boi, transportando sal e outros gêneros alimentícios na região. Candeeiro era aquele que conduzia, né, que guiava os bois que puxavam o carro. Posteriormente, ele veio a ser capataz de fazenda e também peão de gado. Foi nessa época em que, ao passar pelo que atualmente é a cidade de Guaíra, ele veio a conhecer uma jovem chamada Maria Freire, que era filha de uma família muito conhecida aqui de Franca, e ele viria, pouco depois, a se casar com ela, né, no ano de 1891. Então, aqui nós vemos uma primeira aproximação, né, dele com a cidade de Franca. Uma característica dele ele tinha um grande desprendimento por bens em relação a bens materiais. Tanto é que quando seu pai faleceu, ele renunciou aos bens em favor de seus irmãos. A única coisa que ele pediu foi uma mula, né, uma mula arriada, a mula com arreios, e uma importância em dinheiro para poder iniciar a vida em outro lugar. Ele não pegou a parte da herança que lhe caberia no caso. E a partir dessa situação, ele se muda no ano de 1896 para um lugar chamado Vila dos Campos Belos,
que é a atual cidade de Nuporanga, ali próximo a Orlândia. Neste lugar, ele exerceu a atividade de retireiro e peão das comitivas de gado. Retireiro é aquele que nas fazendas cuida do gado, tá? Tira o leite das vacas. Hoje é tudo com tecnologia, com máquinas, né? Mas até há pouco tempo era manual, né? Esse trabalho. E a partir dali, ele inicia um intercâmbio com amigos daqui da cidade de Franca. E foi justamente nessa época em que ele se encontrava em Nuporanga, né, na atual Nuporanga, e que uma seca impiedosa dizimou o seu pequeno rebanho de vacas leiteiras. Ele trabalhava ali como empregado, né? Mas era muito comum, antigamente, as pessoas que trabalhavam nas fazendas, elas tinham permissão para terem, né, os seus animais, e ele os possuía. Então, com essa seca impiedosa, ele perdeu todo o seu rebanho. E foi isso que o motivou a vir para a cidade de Franca. Isso aconteceu entre o ano de 1900 e 1901. Ele escolheu Franca para tentar novos negócios, já não mais naquela área que ele sempre atuou. E ele veio morar em Franca, num local chamado Bom Jardim, onde ele adquiriu uma gleba de terras. Já aqui em Franca, ele começou a ter contato, né, com pessoas, com amigos que estudavam o espiritismo. E aí uma pessoa de nome, que foi o professor Manuel Malheiros, ele convidou o seu José Marques Garcia para poder participar de reuniões espíritas. E foi justamente em uma dessas reuniões que ele pôde acompanhar a cura de uma jovem epilética. Ela era vítima de obsessão. Então, ela foi o cuidado que se teve ali foi em relação à obsessão dela. Então, ela, livre dessa obsessão, se viu livre da epilepsia. Só lembrando, né, que aqui nós estamos relatando um caso em que a epilepsia estava relacionada à obsessão. A gente jamais, né, estaria falando que todo caso de epilepsia significa uma obsessão. Então, essa é uma situação que ocorreu naquela época com o seu José Marques Garcia, que ele pôde presenciar. E isso mexeu muito com ele, né? De perceber que alguém que provavelmente sofria tanto diante dos olhos da sociedade, devido às crises pelas quais passava, de repente, numa reunião espírita, ela foi curada. Com isso, ele começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Um dos pontos que é colocado em relação a ele é que ele sempre foi um autodidata. É claro que ele participava dos grupos também, mas ele sempre procurou o seu estudo. E, a partir de um determinado momento, ele se mudou definitivamente aqui para a cidade, né? O Bom Jardim ficava a uns 6, 7 quilômetros da cidade. E com a mudança dele para o que a gente chama de cidade, ele começou com um estabelecimento comercial exatamente na esquina da Rua General Carneiro com a Campos Sales, que é onde nós temos aquele estacionamento ao lado do Esperança e Fé. Ali, logo ele construiu no fundo da sua casa, em um cômodo, ele passou a fazer dele um centro espírita, que ficou conhecido como o Centrinho do Seu Zeca. Nesse local, ele atuava como receitista, tinha mediunidade de clarividência, audiência e psicografia. No ano de 1904,
Então, tem início as atividades do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que era o nome na época. 3 anos depois, em fevereiro de 1907, o centro passou a ter o registro de sua personalidade jurídica, né? Então, era uma instituição já legalmente constituída. E no ano de 1916, 3 de outubro de 1916, o centro passa a ter uma nova sede, no mesmo local. Deixou de ser no cômodozinho, né, que ele utilizava em sua própria casa, e nós temos relatos de que foi a sogra dele que doou um terreno, que seria ao fundo da casa dele, exatamente onde hoje é o Esperança e Fé. A tônica orientadora das atividades era renúncia aos bens terrenos, tolerância ante a incompreensão dos que não conheciam os compromissos cristãos. José Marques Garcia jamais tentou convencer as pessoas para que mudassem a sua crença, mesmo aqueles que tinham uma grande incompreensão em relação à doutrina espírita. Temos relatos também, temos registros, né, citado nesse livro do Aquinelo Morato, de que José Marques Garcia chegou a trocar correspondências com Eurípides Barçanufo. No próximo slide, nós vamos começar a falar um pouco mais de alguns fatos, né, que aconteceram durante a sua vida. Então, nós temos lá o relato sobre as revelações do Varão de Branco. Quem era o Varão de Branco? O Varão de Branco, ele era digamos, o mentor do seu José Marques Garcia. Ele relatava que ele aparecia para ele sempre vestido de branco, com uma luminosidade, era a figura de um monge, mas, segundo ele, esse espírito jamais revelou a sua identidade, mas era ele que sempre orientava o nosso querido José Marques Garcia. Até que, no ano de 1918, acontece um imprevisto na sua vida. Nós temos aqui, ali no centro de Franca, aquela travessa que começa exatamente ali à frente do prédio da Algar, da antiga CTBC, aquela pequena travessa que era conhecido como Beco da Maçonaria. Beco normalmente era uma rua onde não havia trânsito de veículos e também, às vezes, uma rua sem saída. Então, o senhor José Marques ia passando por ali e tinha um rapaz com problemas mentais que estava tinha uns garotos, né, mexendo com ele, provocando esse rapaz. Ele era conhecido na cidade como Dlem Dlem, né? O Dlem é D-L-E-M. Então, por que ele era conhecido assim? Porque ele andava pelas ruas pronunciando isso, né? Dlem Dlem, Dlem Dlem. Quando o senhor José Marques Garcia viu aquilo, né, ele viu também que esses garotos estavam tentando apedrejar aquele rapaz. Então, ele corre para protegê-lo e, ao colocar o seu corpo à frente do rapaz, uma pedra atingiu a sua cabeça. Então, ele pegou o rapaz, levou lá para o centrinho, levou lá para o centro, né? Na época já não era assim, levou lá para o seu centro e o acolheu ali mesmo. E segundo os relatos, né, na época, até mesmo alguns companheiros da doutrina espírita o criticaram por acolher aquele rapaz, porque as pessoas com problemas naquela época, né, eram completamente excluídas da sociedade.
Eis que após esse fato, à noite, em seu cômodo onde ele fazia suas meditações, aparece o nosso Barão de Branco, mentor do José Marques Garcia, e fala para ele o seguinte: às vezes é necessário levar-se tombos e pedradas para despertar os deveres que nos cabem realizar. Aqui a gente faz uma pausa, né? Com certeza, pedradas a gente não tem levado, mas que todas as vezes que nós levamos, sofremos algum tombo, que a gente observe se esse tombo não está tentando mostrar para nós alguma nova direção, um novo caminho, ao invés de a gente ficar reclamando pelo fato deles acontecerem. Bom, após essa revelação, essa fala do seu mentor, eis que acontece um fenômeno muito interessante, né? Uma luz azulada, reluzente, começou a circular no ar dentro daquele local e ele percebeu que aquela luz saiu dali, né? Como se fosse em direção ao teto, ao telhado, foi passando por sobre todas as casas ali das proximidades em direção à região que já era conhecida, né, que nós conhecemos hoje como bairro Cidade Nova. Até que aquela luz pousou sobre um determinado ponto. Dias depois, ele encontra com um amigo chamado Antônio Claro, e esse amigo disse para ele: olha, eu sonhei, eu tenho uma propriedade nessa região da cidade e eu sonhei que você estaria precisando dela para poder construir uma das obras relacionadas ao trabalho que você realiza. Ele já tinha também outras pessoas que ele acolheu com problemas mentais ali no centro. Então, o que ele faz? Ele reúne os recursos necessários e adquire propriedade. E é exatamente ali que nós vemos no próximo slide. É exatamente nessa propriedade que ele adquiriu foi construído o Hospital Allan Kardec. Na época, ele construiu apenas algumas casinhas de taipa. Eram casas construídas com madeira e barro. Construiu essas casinhas justamente para poder acolher aquelas pessoas, né? Aqueles irmãos que estavam recolhidos ali no próprio centro. Então, eles foram levados para esse local para que pudessem ser melhor cuidados e tivessem ali uma condição mais adequada, um tratamento mais adequado. Então, nós temos, no ano de 1920, o início do que se chamou na época de Asilo Allan Kardec. Posteriormente, foi solicitado que houvesse a mudança do nome, né? De Asilo para Casa de Saúde Allan Kardec. Em abril de 1921, houve a inauguração do primeiro compartimento mais confortável da Casa de Saúde Allan Kardec. No ano de 1926, ele é elevado à categoria de hospital. Essa foto que vocês veem aqui, né, no slide, é uma foto do ano de 1929. O que nós precisamos pensar, né, ter em mente nesse momento? Se nós considerarmos a situação atual, imaginar que alguém fundou um centro espírita, alguém fundou um hospital, uma casa de saúde, normalmente a gente vai pensar, bom, ele precisou de
principalmente no caso do hospital, precisou de recursos financeiros, né? Bom, gente, na época em que foi fundado o Centro Espírita Esperança e Fé, era uma época em que o predomínio total em termos de religião era da igreja. E aqueles que adotaram o espiritismo como a sua religião, como a sua filosofia de vida, eles eram praticamente perseguidos. Eu fico imaginando, né, nós não temos relatos nessa linha, mas eu fico imaginando que muitas pessoas não compravam no estabelecimento comercial que ele tinha pelo fato dele ser espírita. Então, não era algo tão simples, né? Era realmente um grande desafio. Precisava de muita coragem para fazer isso. Né? E aí, coragem é uma das principais marcas desses espíritos elevados. Nós vamos ver daqui a pouco outro fator que demonstra a coragem desse nobre espírito, José Marques Garcia. Próximo slide. Só para ressaltar um pouco mais com relação à questão do hospital, também naquela época, normalmente quando se falava em asilo, em hospital, para pessoas com problemas mentais, eram situações assim, de maus tratos, né? Era uma forma de se isolar essas pessoas da sociedade. Essa foto aqui, eu encontrei na internet como sendo uma foto da colônia, lá em Barbacena. Existe, inclusive, um livro escrito por uma jornalista chamada Daniela Arbex, cujo título é Holocausto Brasileiro, onde ela relata os maus tratos, os absurdos que aconteciam com as pessoas que eram colocadas naquele local, alguns por terem realmente problemas mentais e outros que eram colocados ali simplesmente porque a família queria se ver livre. Às vezes casos até de moças que eram mães solteiras, a família simplesmente dava um jeito de sumir com a criança, pegava a filha e mandava para lá. E lá ela era tratada como se fosse louca. Então naquela época, nós temos o nosso querido José Marques Garcia criando um trabalho onde já se estabelecia como base o amor a essas pessoas, o cuidado, o carinho, a atenção. Próximo slide. Nós temos o terceiro trabalho marcante, né, na vida de José Marques Garcia, que foi o quê? Foi a fundação do jornal A Nova Era. Por que surgiu o jornal A Nova Era naquela época? No ano de 1925, um grupo de espíritas em Franca resolveu retomar uma publicação que já existia, chamada Amor, Perdão e Caridade. Como era uma publicação espírita, as gráficas na época, né, elas se recusaram a fazer o trabalho de impressão. Ou seja, vocês não vão publicar mais esse trabalho porque vocês não vão achar lugar nenhum para poder fazer isso. Então, José Marques Garcia, juntamente com alguns companheiros, resolveu, vamos então montar uma gráfica. Vamos imprimir o nosso jornal, né, espírita, nós mesmos. A origem do nome A Nova Era foi porque quando eles resolveram criar essa instituição, essa, digamos, empresa, essa atividade, houve uma reunião em que eles iam discutir sobre como que seria feito e
Na hora da escolha do nome, na prece inicial que eles fizeram e na mensagem que foi lida naquele dia, a mensagem foi do Evangelho segundo o Espiritismo, foi exatamente o item 10 do capítulo 1, que é aquela mensagem do Espírito que assina simplesmente como um Espírito israelita. Qual que era o título da mensagem que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo? A Nova Era. Então, é essa a origem do nome do jornal, do nome da gráfica também. E a data da fundação foi 15 de novembro de 1927. A partir daí, pôde-se publicar esse veículo, né, com todas as informações da doutrina espírita, com textos, com mensagens, graças a esse trabalho liderado pelo nosso José Marques Garcia. Próximo slide. Algumas situações marcantes da vida de José Marques Garcia. No Esperança e Fé, e por várias outras pessoas aqui na cidade, né, nós sempre nos referimos a ele como Vô Marques. E é uma enfermeira chamada Dalila Pereira dos Santos que explica o porquê desse nome, né, o porquê desse tratamento que acabou ficando. Dalila Pereira dos Santos ela nasceu dentro do próprio Hospital Allan Kardec. Tudo indica que filha de um casal que vivia ali. Né? E aí, com isso, ela foi adotada por um casal aqui em Franca, por indicação do Sr. José Marques Garcia, mas ela o considerava como avô. Então, ela o chamava de Vô Marques. Assim como outros, né? Porque ele e a dona Maria Marques, eles tiveram apenas um filho biológico, que inclusive veio a desencarnar antes de completar 1 ano de idade. E eles tiveram 15 filhos adotivos. Alguns deles, né, considerados como adotivos, na verdade, eles eram cuidados, às vezes até por outros casais, mas tinha sempre o acompanhamento, a orientação do Vô Marques. Então, a Dalila, que nasceu ali dentro do hospital, ela se tornou enfermeira e permaneceu ali durante todo o tempo de trabalho dela, né? E aí ela vai dizer que ele era uma pessoa que sempre procurou evitar atritos com a família por questões religiosas. Antes dele se tornar espírita, ele era católico. E a maioria da sua família era católica. Mas ele nunca entrou em atrito por esse motivo com eles. Assim como não entrou em atrito com outras pessoas que não eram da família. Ela relata que os doentes ali do hospital demonstravam muito carinho ao Vô Marques e sempre tomavam a bênção dele, sempre lhe pediam a bênção. E ele sempre respondeu, né? Pedia a bênção, ele sempre respondia, né? Deus te abençoe, meu filho. Ele nunca negou essa resposta. Relata também que, naquela época, embora não tivesse esse nome, ele já praticava a chamada laborterapia. A laborterapia é exatamente você pegar aqueles doentes que já estavam em uma condição melhor e colocá-los para trabalhar. Então, eles levavam até um determinado local, ali eles trabalhavam e podiam levar produtos ali dessa fazenda até para o hospital, onde eles mesmos utilizariam. Aos domingos, ele costumava passar o dia todo no hospital junto aos enfermos.
comia a mesma comida que era distribuída aos doentes no hospital. Ele não tinha regalias, não admitia ter nenhum tipo de regalia. E aí houve uma passagem muito interessante. Em um determinado ano, né, uma determinada época, não tinha arroz praticamente para se comprar. Houve uma escassez do alimento. E o vô Marcos, ele tinha um problema no estômago, que veio a ser constatado que era uma úlcera do duodenal. E ele sofria muitas dores, né, devido a essa úlcera. Um belo dia, alguém fez uma doação de alguns quilos de arroz para o hospital, e um trabalhador ali da casa conversou com as pessoas e falou: olha, nós vamos preparar o arroz somente para o vô Marcos. Porque todo mundo ali naquela época estava comendo aquela chamada canjiquinha de milho, né? Era o alimento principal deles. Nós vamos preparar o arroz, mas esse arroz é só para o vô Marcos. Quando ele sentou à mesa para almoçar com eles, ele perguntou, né? Olha, onde que você conseguiu esse arroz? Aí não teve jeito, né? Tiveram que explicar, olha, isso foi uma doação, tal. Mas por que os outros não estão comendo? Eles tentaram explicar que eles estavam fazendo aquilo por ele, e ele disse o seguinte: tenho procurado ensinar a vocês, meus amigos, que todos nós, enfermos ou não, somos todos irmãos, e todos aqui merecem o mesmo tratamento e o mesmo carinho de nós. Então foi essa uma grande lição que ele deixou para todos eles, né? E ele não comeu, né? Aquele alimento, já que não tinha para todo mundo, então ele falou: comam vocês. Continua relatando a Dalila, que ele jamais se sentava a uma mesa para uma refeição sem antes iniciá-la, fazer suas orações, dando graças ao Todo-Poderoso por aquele instante sagrado. Isso era marcante, né? Sempre fazia. E ele falava para as pessoas: onde quer que estejamos, devemos pedir a proteção do Divino Mestre Jesus. Existe nesse livro também uma entrevista que foi feita pela professora Teomudes Lourenço com uma professora chamada Benedita Rios, que também foi uma das netas do vô Marcos. Eu vou relatar só uma passagem que é muito bonita, né? Porque ela conta que o vô Marcos começou a fazer parte da vida dela já no momento do seu nascimento. Quando do parto em que ela nasceu, antes do nascimento, a situação da mãe dela era muito delicada. A tal ponto em que o médico orientou que eles deveriam fazer o quê? Que eles deveriam sacrificar a criança para poder salvar a vida da mãe. E aí, o Sr. José Marcos Garcia estava presente, né? Ao tomar conhecimento disso, ele recebeu uma orientação do seu mentor de que era para manter a calma, né? Para dizer para as pessoas que eles precisavam manter a calma, que tudo estaria resolvido. Então ele fez ali as preces para que tudo pudesse acontecer da melhor forma possível, conseguiu convencer o médico para que não sacrificasse a criança, e aí veio ao mundo Benedita Rios, que posteriormente veio a se tornar professora. Então esse é mais um fato, mais um acontecimento muito bonito da vida do nosso vô Marcos. Próximo. Aqui, voltando aos relatos do próprio Agnello Morato, né? É lógico que esses da Dalila, da professora,
é ele que apresenta também, mas isso aqui é direto do que é apresentado por ele. Ele coloca que José Marques Garcia representava a figura de um idealista, uma grande simplicidade na interpretação do Evangelho. Sempre que ele ia falar para passar a mensagem, explicar a mensagem do Evangelho, ele era muito simples para poder fazer isso, portanto, de muita facilidade para que as pessoas pudessem compreender. A modéstia e a tonalidade mansa de sua voz, sem preocupação de termos eruditos, davam às suas preleções um feitio de aula para todos os entendimentos. Ao mesmo tempo, ele sempre atendeu com a mesma solicitude a todos que lhe batiam as portas da casa de saúde. Ninguém ficava sem amparo imediato. Nunca falou que não tinha lugar para mais um. E ele costumava dizer o seguinte, nessa linha da interpretação que ele tinha do Espiritismo, né? O Espiritismo está na lei da natureza, assim como o horizonte enfeita a terra. É o jarro de luz que contém a água viva prometida por Jesus à samaritana. O que é o horizonte, né? Quanto mais a gente caminha, como se ele estivesse mais à frente, mas ao mesmo tempo ele é a referência. É a referência de que existe algo além daquele ponto em que nós estamos na caminhada. E quando ele fala do jarro de luz que contém água viva, né, é aquela passagem de Jesus ao lado do poço em que a samaritana vai buscar água. Ele pede água para ela e fala que ele daria, né, no futuro a água viva que ele nos prometeu a todos. Quando eu falei para vocês com relação à marca do espírito mais evoluído, a marca é a coragem, ele relatava que naquela reencarnação ele veio para resgatar dívidas junto à economia universal. De 3 reencarnações, de uma vez. Não veio para resgatar uma reencarnação, ele veio para resgatar 3 reencarnações. Em uma delas, ele foi um mau médico. Nós sabemos que a profissão de médico é algo nobre, né? Portanto, a gente sabe o que significa exercer de forma inadequada essa profissão. Resgatar também uma reencarnação em que ele foi um sacerdote negligente e uma outra em que ele foi um mendigo mercenário. Como que aconteceu esse resgate em uma reencarnação? Na condição de mau médico do passado, José Marques Garcia fez o quê? Fundou um hospital para cuidar daqueles que tinham problemas mentais. No centro espírita, ele tinha sua farmacinha de homeopatia, que é exatamente o que a gente vê nessa foto aí no slide. Nós temos ali como se fosse um armário, né? um estante com os medicamentos. Essa era a mesinha onde ele atendia em relação à homeopatia. E que a Tânia me ensinou na palestra que eu fiz há 2 anos presencialmente, que essa mesinha da foto é exatamente a mesma que se encontra atualmente lá no salão do Esperança e Fé. Jamais a ociosidade lhe arrefeceu o ânimo. Desculpa, deixa eu complementar. Então, na condição de mau médico, ele fez esse trabalho. E para resgatar a condição de sacerdote negligente, ele conseguiu transmitir as explicações, as orientações baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma muito fácil, ajudando a muitas pessoas na compreensão da mensagem de Jesus. E para resgatar a condição de mendigo mercenário que ele fora em outra reencarnação, o que acontecia? À frente do hospital
que sempre passou por dificuldades financeiras, ele tinha que pedir. Só que ele pedia em favor daqueles necessitados e não mais dele próprio. Então, é muita coragem reencarnar para resgatar 3 reencarnações passadas. Jamais a ociosidade lhe arrefeceu o ânimo, e mesmo com idade avançada, ele continuou com a mesma fibra e pontualidade junto das obras, filhas do seu amor. A professora Benedita Rios conta, inclusive, que ele tinha um outro ponto, que ali próximo ao Esperança e Fé, onde é o museu, ali havia uma pracinha, e que era comum também ele brincar com as crianças ali, sempre que ele podia. O São Paulo distribuía balinha para as crianças, ele sempre levava balinhas e guloseimas para os enfermos lá do hospital, para aqueles que lá trabalhavam, sempre com aquele gesto de carinho, oferecendo esses mimos, para demonstrar esse carinho para com essas pessoas. Mesmo enfermo, 2 dias antes do seu desencarne, ele ainda visitou os doentes no hospital. Mesmo com dificuldades ali, em relação à sua saúde, ele não deixou de ir até lá. E aí, no dia 21 de junho de 1942, aos 80 anos de idade, Von Marx deixa o corpo material e retorna para sua pátria espiritual. Próximo. O que nós podemos, depois de ver um pouco a respeito da vida, desse espírito tão nobre, que nós temos a felicidade dele ter reencarnado aqui em Franca, nós lembramos da passagem dos trabalhadores da última hora, que é o nosso caso, o caso de todos nós aqui. Então, que a gente possa observar, nos exemplos deixados pelo Von Marx, a gente possa ver o que nós podemos fazer de melhor, o que nós podemos melhorar em relação às nossas ações, ao nosso trabalho. Sempre lembrando que nós talvez não tenhamos uma outra oportunidade aqui nesse planeta se a gente não aproveitar a condição de trabalhadores da última hora para fazer aquilo para o qual nós somos convidados. Nós temos um próximo slide, já caminhando para a gente fazer o fechamento. No livro Ceareiros de Volta, que é do médium Valdo Vieira, são vários espíritos que se comunicam, que apresentam mensagens nesse livro. Existe uma mensagem chamada Sol Interior, que nós vamos ver, que eu vou passar para vocês, vou falar apenas alguns trechos dela. Nessa mensagem Sol Interior, nós temos a respeito do Espiritismo. O Espiritismo compõe-nos o lar por forja de aprimoramento individual e mostra-nos a humanidade por nossa verdadeira família. O Espiritismo descerra-nos o chão terrestre por bendita escola da experiência e aponta-nos o firmamento por nossa pátria real. Então, essa mensagem continua. Companheiros que o Espiritismo acordou para a imortalidade, se lhe percebeis a mensagem por sol nos próprios espíritos, levantai-vos para compreender e servir, porque tereis recebido o divino Consolador para construir com Jesus, entre os homens, o novo pensamento da nova era. Essa mensagem é assinada pelo espírito José Marx Garcia. No próximo slide, finalizando, depois da gente relembrar
essas passagens da vida de José Marques Garcia, nós só temos que deixar aqui a nossa mais profunda gratidão a ele, com certeza um dos grandes trabalhadores do Cristo aqui na Terra, e que nós possamos nos espelhar no seu exemplo, naquilo que ele nos deixou. Não apenas aqueles que fazem parte, que integram o Centro Espírita Esperança e Fé, que foi fundado por ele, mas todos nós que somos espíritas aqui na cidade de Franca, porque José Marques Garcia é com certeza um dos pioneiros do espiritismo na nossa cidade. Eu agradeço mais uma vez o convite feito pela Tânia, a oportunidade de poder ler mais um pouco a respeito da vida do nosso querido Val Marx, e agradeço a atenção, a paciência de todos vocês. Muito obrigado, que a paz de Jesus permaneça conosco. Nós que agradecemos, Ilso, por esse estudo que nos toca cada vez mais quando a gente fala do Sr. José Marques Garcia. Que nós possamos ter a coragem de continuar o nosso trabalho dentro da doutrina espírita. Como você mesmo disse, naquela época não era fácil, hoje nós temos outras dificuldades, mas que nós possamos espelhar nesse nosso irmão que passou aqui, né? Nos amparando, mostrando, olha, faça isso, faça aquilo, e vamos caminhando, né? Temos muito ainda que aprender com esse nosso irmão, o senhor José Marques Garcia. Nossa gratidão, Wilson. Muito obrigado pelo estudo. Gente, nós já estamos chegando no final, né? Mas a semana que vem tem mais. A semana que vem, nós vamos ter a nossa amiga Luciana, que é trabalhadora da nossa casa, e ela vai fazer um trabalho sobre a evangelização na visão assim do Sr. José Marques Garcia, a evangelização na Casa Esperança e Fé. Então, todos vocês estão convidados. Quem entrou antes, no comecinho, eu falei que vai ter uma surpresa. E vocês vão ver que surpresa que nós vamos ter a semana que vem. Vamos falar de evangelização, é alguma coisa relacionada à evangelização, né? E para a gente ir agora finalizando o nosso trabalho, nós vamos agora, nesse momento de sensibilização, o estudo do nosso irmão Wilson me tocou num ponto, para que ele colocou a página da nova era do ano 2, bendita dor, estava escrito. Qual de nossos irmãos que não está passando por uma bendita dor? Seja a dor da perda de um ente querido, seja a dor pelo trabalho que sustenta na caminhada, seja pelas dores morais que aflige cada um dos nossos irmãos. Então, vamos levar o nosso pensamento a todos esses nossos irmãos que estão passando por dificuldades, mas principalmente aqueles que guardam tudo no fundo da sua alma, do seu coração e não dividem com ninguém. Esses nossos irmãos precisam desse olhar meio carinhoso e que nós possamos hoje direcionar a esses irmãos. Mas vamos, mais especialmente, dirigir aos nossos irmãos que estão nos hospitais, as casas de saúde, né? Que estão ali hospitalizados, que estão muito frágeis, muitos com medo da partida deste mundo. Que eles possam ser confortados com pensamentos positivos, com pensamentos de ânimo. Mas vamos marcar
os nossos irmãos da saúde, aqueles que estão doando as suas vidas em prol desses irmãos, que são os médicos, os enfermeiros, que têm desdobrado muitos dia e noite, fazendo plantões intermináveis, onde os corpos físicos já estão até saturados, mas estão ali, trabalhando com muito amor, com muito carinho. Então, irmãos, vamos direcionar todas as nossas energias para esses irmãos. Vamos vibrar para aqueles que partiram, para aqueles que estão aqui e por esses que estão trabalhando. E pedindo sempre a proteção do nosso querido Mestre Jesus na caminhada. Sua Adalta agora irá fazer a nossa oração final. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. E assim será. Eu quero agradecer a todos pela energia que a nossa reunião hoje transcorreu. Uma energia que eu estou me sentindo muito bem. Eu comecei a reunião, eu não estava energicamente, né, equilibrada, mas foi uma reunião de refazimento energético. Gratidão a todos vocês, porque não é porque estamos à distância, né, estamos numa tela aqui na nossa frente, que nós não recebemos essas energias que os nossos amigos espirituais vêm nos trazer nesse momento. Tenho certeza que todos vocês receberam o medicamento espiritual que os corpos de cada um estão necessitando. Nossa gratidão. Um beijo no coração de vocês. Até a semana que vem. Que Deus nos ampare, nos ilumine a caminhada nessa semana. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.